Deus, querido Pai, Jesus, amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui estarmos, que possamos, Senhor, em assimilando as lições da noite, procurarmos vivenciá-las no nosso dia a dia. Que o nosso irmão que fará uso da palavra receba a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, o Washington. Boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos para desenvolver o nosso estudo, o nosso conhecimento, cada vez mais expandi-lo, através das nossas interações, das nossas conversas e reflexões, e principalmente da nossa vontade em querer avançar, em querer crescer, em querer buscar algo diferente em nossa vida, um caminho cada vez mais sólido e mais seguro. E passa pelo conhecimento, passa pelo sentimento, passa pela nossa sensibilidade no meio aonde estamos inseridos, aonde que estamos atuando, nas nossas várias existências. O nosso tema de hoje é bastante interessante. É interessante porque na nossa caminhada, na nossa vida, nós sempre nos deparamos, ou às vezes até falamos, é a minha sina, Deus quis assim, aconteceu dessa forma. As coisas foram acontecendo, eu não queria que acontecesse assim, mas a vida foi seguindo e esse foi o meu destino. Sempre que eu procuro fazer algo, vai acontecendo, quando vê, cai na mesma situação, parece um destino, parece uma marca, parece que estou predestinado a tal fato. Nós nos deparamos com isso na nossa existência, né? Várias vezes, ouvindo as pessoas falar, é minha sina, é meu fado é muito pesado, sempre acontece isso, acontece aquilo, e nós vamos caminhando, e nós vamos observando que lá atrás, na mitologia grega, nos antigos, nos filósofos, já discutiam sobre essas questões. Uns falavam que é o determinismo, ou seja, todas as forças do universo estavam determinadas, e por mais que nós tentássemos fazer alguma coisa, nós não conseguiríamos, porque estava tudo determinado. Nós não tínhamos o livre-arbítrio e o nosso destino, tudo que nós fazíamos, tanto as leis, as coisas da natureza, quanto nós, seres humanos, já estava determinado. Não tínhamos a vontade nem a responsabilidade para isso. Alguns falavam, está escrito nas estrelas, né? Quem já não ouviu falar isso? Estava escrito nas estrelas. Isso é antigo, muito, muito antigo. Que as estrelas, poxa, fulano tem uma estrela, né? Tudo dá certo para fulano. Que estrela? Nós já ouvimos isso. E isso é antigo. Essa palavra, essa relação, essa conotação, ela é antiga. Ela vem lá de trás. Então, você vê com muita coisa lá de trás, nós ainda ouvimos falar, ou falamos, e não atentamos, não prestamos atenção a esse sentido, a essa determinação que as forças do universo, as leis naturais determinam, e que tudo que fazemos, nós não temos a responsabilidade, não temos ali a nossa vontade atuando. Está determinado. É assim e pronto. E por outro lado tem, mais à frente, o fatalismo. A filosofia do fatalismo, que tudo está certo. O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Tudo já está escrito, já está determinado por Deus. Então, o que nós fazemos é como se fossem simples máquinas, a fazer aquilo que já é determinado. A doutrina do fatalismo é isso. E o significado, quando pegamos, né, o dicionário, e vamos ver lá o que é fatalidade, né? O que é fatalidade? É algo irrevogável, algo que está predeterminado a acontecer, um destino. Já existe algo já desenhado para ser assim. Por mais que façamos, vai ser assim que vai acontecer. E nisso começamos a observar, interessante, né? Como podemos conjugar isso, o fatalismo, com o livre-arbítrio ou com o determinismo? São incompatíveis. Não tem como. O fatalismo diz, o homem ali nasce, surge e está fadado a ir para o céu ou ir para o inferno. E pronto, é assim, está determinado. Ou um povo está determinado, predestinado a ter isso, ter a bonança do Criador. E o outro não ter essa bonança. Está determinado. Ora, aí começamos a pensar, que justiça é essa? Que Deus onisciente é esse? Né? Então começamos a refletir sobre isso e vamos olhar, vamos observar com uma lupa ou com uma lente a fatalidade. Como é um tema que tem aqui na doutrina espírita, né? Num dos capítulos, Allan Kardec teve esse trabalho e os espíritos responderam essa questão. Vamos observar mais de perto.
fatalidade, para entendê-la, porque entendendo a nossa compreensão aumenta e nós começamos a perceber essa fatalidade, como ela se inicia, se ela realmente é absoluta, se ela é relativa, se ela está em todas as situações da nossa existência, ali, como tudo que fazemos já é fatal, já estava escrito. Não somos nós que pensamos, desenvolvemos, crescemos e tomamos as nossas decisões ou as nossas direções. Não, já estava determinado. Nós precisamos compreender isso para avançarmos, para crescermos e cada vez mais estarmos distantes daqueles antigos pensamentos, aquelas antigas ideias e filosofias que mais reduzem a nossa existência, que mais colocam-nos dentro de uma caixa em que não podemos crescer, desenvolver e aprimorar, pois está tudo determinado. Vamos ver no Livro dos Espíritos, tem a questão 851. A questão 851 começa assim, a pergunta: há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são predeterminados? E nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Respondem os Espíritos: a fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo Espírito, ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o seu livre-arbítrio, sabe o bem e o mal, e sempre o senhor de ceder ou resistir. Um bom espírito, ao vê-lo fraquejar, pode correr em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele a ponto de subjugar-lhe a vontade. Um espírito mau, ou seja, inferior, ao lhe mostrar ou exagerar um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica, por isso mesmo, livre de qualquer entrave. Então já observamos aí que existe sim uma fatalidade. Quando, como nós temos esse entendimento, quando estamos para encarnar, antes nós temos todo um conjunto de situações para essa nova encarnação, porque cada encarnação ela tem um objetivo, ela tem uma razão, ela tem um princípio, e esse princípio é sempre aqui, para que aquela espírito, aquela alma que vai encarnar se desenvolva, se aprimore, se melhore, se aperfeiçoe. Então, o que acontece? Vai escolher determinado tipo de prova, e em determinado tipo de prova, ele pode escolher determinado tipo de circunstância ou situação em que isso envolve o corporal, o corpo físico ao qual ele estará ali ligado, venha ter algum tipo de deficiência, algum tipo de situação fisiológica, física, orgânica, genética, que venha ali promover o quê? Um processo para que ele possa, num trabalho de resgate, de desenvolvimento e de aprimoramento, ter aquela situação. Então o mundo fala aqui na parte física, porque na parte moral e das tentações, cabe a ele decidir, cabe a ele utilizar o senso, a inteligência, a vontade para decidir. Então começamos a observar aonde que se encontra a fatalidade e como ela se conjuga dentro do campo universal para o nosso aperfeiçoamento. Não é uma fatalidade cega, não é uma fatalidade omissa, que não vê a justiça divina, a providência, e também não vê que cada um de nós temos que ter o nosso mérito em nossa evolução, o esforço para alcançarmos e evoluirmos. E nisso nós começamos a falar evolução. E quando nós falamos em fatalidade na doutrina espírita, nós temos que relembrar, nós temos que pensar e buscar. Nós sempre conversamos aqui, ou lemos as obras básicas e vemos sempre a palavra evolução, evoluir. Alma, princípio inteligente, que se desenvolve. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas todos nós, ao ser criados, já temos ali um germe, todo o potencial para desenvolver. Não é no meio do caminho que Deus vai correndo, como nos acompanhando e colocando um ingrediente, como se estivesse fazendo um bolo e cada vez vai botando alguma coisa que depois leva... Não, desde o princípio já tem que estar todo o germe, tudo necessário para o desenvolvimento. Mas Deus, nosso Criador, Ele cria toda uma estrutura universal, uma lei imutável, que venha nos favorecer nesse percurso, nessa trajetória, para evoluirmos, para crescermos, para melhorarmos, para conhecermos cada vez mais as coisas, como elas funcionam,
como elas se processam dentro de mim, dentro de nós, e como elas se processam com as coisas que existem na natureza. Porque se tudo evolui, todas as coisas materiais evoluem, nós, espíritos, evoluímos, passamos de um estado para o outro, nós evoluímos, e nós sabemos muito bem que essa nossa evolução, ela se dá também no âmbito físico, porque nós reencarnamos, mas nós encarnamos em um corpo físico, mas só que a alma ela persiste ao corpo físico. O corpo físico, ele se degrada, ele fica, mas a alma, que ali está ligada para atuar, para desenvolver a sua inteligência, a sua capacidade, ela persiste à morte, ao término daquele corpo. E também a alma, mesmo estando inserida em um corpo físico, ela pensa, ela cria, ela elabora, ela não está agarrada, célula por célula, a um corpo, lhe tolhindo as potencialidades, o seu conhecimento, as suas experiências, os seus valores. Então observamos que mesmo estando inseridos em um corpo, nós estamos livres. E essa liberdade, ela tem a ver com o quê? Com crescimento, tem a ver com o senso de responsabilidade que todos nós temos, liberdade e responsabilidade na evolução, no crescimento. Então, fatalidade cega não conjuga com o amor do Pai que nos criou, não conjuga com a divina providência que dá a cada um as oportunidades e as ferramentas necessárias para evoluir. Como falar em evolução e falar em fatalidade geral cega, está tudo determinado. Ou seja, tudo que fazemos não é responsabilidade minha, não. Foi a vida, foi as coisas que me levou a fazer tal situação ou ir por tal caminho. Não foi eu, foi as coisas, foi o meio ambiente. Ora, aonde está a responsabilidade? Aonde está o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento? Onde está a nossa sensibilidade que nós procuramos observar na vida? Esse lado mais humano e espiritual que temos. E observamos que não está ligado ao corpo, porque como sabemos, outra coisa que é fatal, o nosso desencarne. Todos nós iremos desencarnar. Em dado momento iremos desencarnar. E isso é uma fatalidade, isso é uma realidade. Assim como o nascer é uma realidade, é uma fatalidade. Mas daí nós desenvolvemos isso e conhecemos melhor isso, é muito interessante para o nosso entendimento enquanto espírito encarnado em um corpo físico, procurando melhorar, procurando expandir o nosso conhecimento. E isso é evolução. E nesse processo de evolução, nós temos o livre-arbítrio, condição necessária à alma. E livre-arbítrio tem liberdade e responsabilidade. Aí quando fala responsabilidade, nós começamos a entender, e nós vemos nas obras básicas, principalmente no livro O Céu e o Inferno, algumas responsabilidades que nós adquirimos com os nossos atos. Todos nós, seja em nossos atos felizes e nossos atos infelizes, seja nos atos em que nós estávamos conscientes, com conhecimento de causa e efeito, e naqueles atos em que nós ainda estávamos num estado de ignorância e de incompreensão, agindo de tal maneira, sem ter uma noção bem clara dos efeitos daquilo, mas sabendo que a responsabilidade nos traz a consciência do certo e do errado, mas não tendo o conhecimento necessário de como iria desenrolar aquela atuação, aquela ação que nós fizemos naquele momento de ignorância, de incompreensão. Nós observamos que a responsabilidade, ela vem tratar de quê? Se nós, em nosso livre-arbítrio, tomamos tais decisões, e essas decisões elas podem repercutir bem, mas também podem repercutir de maneira negativa em nossas vidas e na vida do próximo, há de ter um efeito. Na lei de causa e efeito, vai ter um efeito, e esse efeito, ele virá em direção a nós. Porque no universo tudo tem um processo de crescimento, todos nós crescemos junto. E nesse crescimento, todas as nossas ações, elas vão, e elas retornam para a gente. Quando nós fazemos coisas boas, quando nós nos solidarizamos com as pessoas e procuramos ajudá-las, nós sentimos bem. Nós sentimos bem, nós sentimos que estamos participando de algo maior, de um todo, de uma comunidade, de uma coletividade. Nós esquecemos da nossa dor física, nós esquecemos dos nossos problemas ali, do nosso dia a dia, nós estamos empenhados ali. Mas quando praticamos coisas não tão boas, que nós, dentro do campo da responsabilidade, sabemos que não é o que eu queria que fizesse comigo, nós receberemos isso de volta no retorno. Poderemos receber isso nesta existência ou em outra existência.
Recebendo como? Recebendo de forma a nossa encarnação ter certas situações, circunstâncias que deveríamos passar para poder entender, compreender por que tomamos aquela atitude, sentir aquela atitude que tomamos com o outro e vamos sentir em nós. Ou vamos tratar de pessoas ou de situações em que foi realizado aquele tipo de comportamento e como aquilo se deslanchou na vida daquelas almas, daqueles espíritos. Observando aí que não é porque fizemos algo, furamos o olho de alguém, é que nós será furado o nosso olho. Não, nós podemos estar em situações em que veremos situações dessa tipo de situação factual, de fato, e que iremos ficar sensíveis a isso. Por que sensibilidade? Caramba, como se nós estivéssemos sofrendo aquilo, ou tivéssemos agido daquela forma. E isso nós vemos quando passamos por um acidente na rua, e vemos uma fratura exposta, cada um tem uma forma de sentir aquilo. Cada um vê e sente aquilo de uma forma diferente. Uns não conseguem nem observar nem ver. Outros já chega, quer ver como é que aconteceu, o cara já fica ali, parece até o médico que vai cuidar daquilo. Não deixa nem quem fazer chegar próximo. Então, vários tipos de sensibilidade, e cada um vai sentir de uma forma diferente. E isso vai ser um processo que vai entrar em nós vamos sentir aquelas dores, aquela emoção, aquilo. E aquilo já é um processo de crescimento, de trabalho, de atividade. Então observamos nesse processo do livre-arbítrio a liberdade e a responsabilidade. Assim como aquele que pratica um crime, ele será responsável por esse crime, por essa falta. E essa falta, isso será cobrado, virá a ele, virá a essa alma, a esse espírito, para que ele possa desenvolver. Porque nós sabemos muito bem que nós desenvolvemos, nós crescemos, evoluímos em busca o quê? Da felicidade, da paz. Mas nós sabemos que em nossa caminhada tem alegrias e tem dor. Mas nós observamos no nosso mundo que existe mais dor do que alegrias. E nós pensando e refletindo sobre isso, nós sabemos o porquê existe mais dor do que alegrias. Porque ainda confundimos a felicidade. Ainda não temos uma sensibilidade real do que realmente é felicidade para o espírito imortal. Nós buscamos muito ainda, pela nossa incompreensão, pelo nosso ainda degrau de evolução, que felicidade é algo ainda para a vida que eu estou vivendo agora, a felicidade agora, estou preocupado com agora. E isso nos causa cada vez mais angústia, tristeza, porque nunca alcançamos uma felicidade mais constante. Nunca podemos observar e ver na rua pessoas felizes, contentes, ou procurando se esforçar para sair de determinadas limitações físicas ou psicológicas. E isso nos entristece. Ou às vezes passa ao lado, nem notamos isso, e isso para nós não quer dizer nada. É com o outro, não é comigo. Mas nós vemos cada vez mais que o mundo está próximo de nós, está na nossa porta, está na nossa tela, está dentro da nossa casa, está dentro do nosso carro, cada vez mais perto. E isso é o que vem tocar-nos. E tocar para quê? Para podermos mudar, reagir, entender e compreender mais a vida, o mundo, como se as coisas se transformam e se evoluem, e como o outro, que está passando certas situações na vida, tem a ver comigo e eu tenho a ver com ele, com o outro. E que todos nós temos algo em comum. Somos criados simples e ignorantes, e cada um tem um livre-arbítrio, que através do mérito, do esforço e do trabalho, tem que desenvolver para crescer, para avançar, para expandir. Porque a liberdade, a responsabilidade, o livre-arbítrio, ele está se expandindo. A princípio parece restrito ao nosso livre-arbítrio, mas à medida que vamos evoluindo, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, a nossa capacidade de sentir com mais clareza as coisas da vida e os sentimentos nossos internos e o sentimento do próximo, nos vai expandindo a nossa liberdade, e nós vamos sentindo cada vez mais com mais capacidade, com mais poder criativo, com mais poder criador, sendo cada vez mais arquiteto de nós mesmos, arquiteto do nosso destino, e cada vez mais com mais assertiva, com mais entendimento. Por quê? Porque nós estamos procurando entender as coisas, nós estamos passando por certas aflições em nossa vida, alguns flagelos em nossa caminhada, procurando fazer o certo, e mesmo fazendo certo, levamos às vezes uma bordoada de um lado, do outro, mas temos que persistir, temos que caminhar com firmeza, porque nós sabemos muito bem que somos criados por um Pai de justiça, de amor, e fomos criados para o bem. É o bem e o caminho, é o caminho seguro,
é o caminho que nos fortalece e que nos faz crescer e evoluir e trabalhar, lapidar as nossas mazelas inferiores, as nossas vicissitudes. Porque, como nós sempre dissemos, isso nós dissemos no dia a dia, com o nosso filho ou com o nosso pai, nós não somos melhores que ninguém, mas nós temos que ser melhor cada vez mais para conosco mesmo, melhorando a nossa capacidade de sentir e ver o mundo, ver a vida. E de vermos que nós não somos desse mundo e não estamos encaixados, lacrados em um corpo físico, pura e simplesmente. Não, este corpo é uma ferramenta. E nós cada vez mais observando esse lado espiritual da nossa existência, pesquisando e vendo as coisas, realmente cada vez se confirma mais esse lado espiritual, essa força interna que nós temos, essa capacidade criativa, essa capacidade transformadora que temos, algumas habilidades que temos, que, poxa, eu não desenvolvi essa habilidade nessa existência e tenho essa habilidade, como pode ter surgido? Será que ela veio no material genético do meu pai e da minha mãe? Não. Nós sabemos, pelo nosso estudo na ciência física, que esses valores, esses atributos, não vêm pela genética. Já pensaram em fazer isso, já tentaram fazer, já discutiram, fizeram experiência com isso. Dissecaram um cérebro, abriram um cérebro, viram lá, não sei o que, tem isso, tem aquilo, então esse é o padrão de inteligência. Não, a inteligência não está no formato daquele cérebro, não está naquilo ali, não, está na capacidade daquele indivíduo, daquela alma que foi inserida ali, em desenvolver, em aprimorar naquele corpo ao qual ele está ali provisoriamente habitando. E nós vemos em algumas situações em que espíritos escolhem encarnar em determinado tipo de corpos que vêm com grande deficiência física. Se não vem logo na chegada, no início da sua encarnação, no caminho, essa acumula. Algumas situações acumulam pela forma e pelo uso que faz do corpo físico, pelo excesso, pelo abuso. Outros vêm pelos fatores que está aquém da sua vontade, mas que foi anteriormente escolhido, desejado por aquela alma que antes não estava encarnado, via o seu futuro, via as suas possibilidades, o seu trabalho, a sua elevação necessária, habitar, vir encarnar naquele núcleo familiar e naquele corpo, naquele organismo físico, aquela deficiência. É difícil nós, agora que estamos encarnados, ainda entendermos isso com aquela firmeza, convicção. Mas à medida que vamos estudando e compreendendo a vida e vendo em algumas situações, almas que estão agora habitando corpos físicos deficientes, como elas se desenvolvem, como elas procuram amar mais a vida, dar valor mais ao que tem, mesmo não tendo as pernas ou não tendo um membro, mas desenvolve capacidades que pessoas que estão, entre aspas, fisicamente perfeitas, não conseguem desenvolver, não conseguem utilizar, seja na habilidade com o corpo, com o que tem, ou seja na capacidade de entender e de usar a inteligência em benefício de uma qualidade de vida melhor, de uma disposição melhor íntima. Nós observamos isso, todos nós vimos isso, ouvimos na televisão, vimos na revista, vimos na esquina, nós observamos isso. E aonde está isso? Nós observamos que fatal estava aquele corpo físico, mas não estava fatal o desenvolvimento daquela alma, os valores morais que ia desenvolver, a inteligência que ia desenvolver, as sensações e as tentações de deixá-la levar para as tentações ou não deixar-se levar. Observamos como isso é tão grande e tão maior. Então a liberdade física, a libertação física, limitações intelectual, verdade e moral. Então vemos a libertação moral. Cada vez que vamos expandindo, nós vamos ficando cada vez mais liberdade moral. A nossa liberdade moral, ela vai se evoluindo, vai desenvolvendo à medida que nós vamos crescendo, entendendo as coisas que acontecem conosco. E à medida que as coisas acontecem conosco e nossa capacidade moral, ética, vai se aprimorando, vai se ajustando, nós vamos entendendo a vida, e a vida ela começa a se mover no tempo, no espaço, de uma forma diferente. De uma forma diferente que nos faz ter sensações boas, que nos faz ver longe coisas que estão acontecendo aqui no nosso dia a dia, mas ver como aquilo vai se desenrolar e como que é um remédio amargo agora, lá na frente, era algo útil para recuperar a saúde. Que quando estamos no estado infantil de criança, o remédio amargo nós fazemos careta, nós corremos, fazemos pirraça,
Sentamos no chão, fechamos a boca, lacramos a boca e o pai, a mãe da gente vem e abre, bota a cabeça para baixo, tem que tomar o remédio, toma e chora, sai lágrimas, os pais ficam tristes, fica coisa, não podia ter feito, mas nós sabemos que é necessário tomar aquele tipo de medicamento. Assim também Deus, nosso Criador, nos dá as oportunidades e dá várias situações para que tomemos esse remédio amargo, que não é para o nosso prejuízo, não é para a nossa derrocada, não, é para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. E assim nós compreendemos melhor a dor, o sofrimento. E compreendendo a dor e o sofrimento, nós iremos cada vez mais sofrer menos, entender melhor esse sofrimento, não ficarmos lastimando, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Por que isso na minha família? Por que isso na minha casa? Por que isso no meu lar? Por que aconteceu comigo? Mas nós sabemos que acontece com vários outros aí fora. Não acontece na nossa casa. Então essa percepção irá se aumentar e desenvolver mais. E nós observamos também no Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a questão de fatalidade. Como pode a fatalidade? Se Jesus, quando aqui esteve, falou, buscai e achareis, pedi e obtereis. Porque perguntou, qual é a eficácia da prece? No Evangelho tem, qual é a eficácia da prece? Contestaram, se Deus sabe tudo, pode tudo, e tudo está já definido, por que fazer a prece? E nós estudamos, e nós já fazíamos a nossa prece, pedindo, agradecendo, rogando a Deus forças, porque nós sabemos que a nossa parte faz diferença. Porque se Jesus, quando aqui esteve, falou, pedi e obtereis, faça a sua parte, que o céu se abrirá. Porque nós não estamos numa fatalidade na nossa encarnação, está escrito nas estrelas, está determinado, não. O nosso esforço, a nossa inteligência, a nossa busca pela força do alto, com fervor, com a boa intenção, ela virá. E isso nos faz entender, ora, então não existe aquela coisa de karma, está no meu karma, eu tenho que passar por isso. Não, não tem que passar, não temos que passar por isso. Nós temos que crescer e desenvolver e tomar outros caminhos para isso não fazer parte da nossa trajetória. E a eficácia da prece, pedir a Deus força, amparo, consolação, é parte do processo, é uma realidade. É uma realidade porque Jesus, quando aqui esteve, falou sobre isso, e nós também, na nossa prática diária, ou nossa prática quando estamos numa situação de aflição, pedimos a prece, primeiro nós acalmamos nosso coração, nós estabilizamos a nossa vibração para tentar ajudar, raciocinar, ver como ser útil e estar equilibrado para ajudar. Ou nossa prece em direção a um ente nosso que desencarnou, que partiu desse mundo físico, corpóreo, mas continua ainda presente no mundo, no universo de Deus, e que a nossa prece é alcançada, chega até eles e ajuda. É como um remédio, é como um bálsamo, porque nós compreendemos, entendemos que a nossa vibração, a vibração da alma, o pensamento, a força de vontade, direcionada, canalizada e para o bem, ela funciona. Ela tem a energia, ela tem a vitalidade. Porque nós sabemos que se nós chegarmos em casa e sentarmos e começar a pensar e a falar, eu estou doente, a gente acaba acreditando e a gente fica doente, não ficamos doentes? Pela nossa impulsão, pela nossa impulsão. E com o bem, quando a gente direcionamos o bem, os bons pensamentos, isso não vai refletir? Isso não vai alcançar e chegar? E não vai alterar? Não vai mudar? Então vemos a realidade. A realidade é que todos nós temos o livre-arbítrio, temos potencialidade para desenvolver e fazer a nossa existência atual e as outras existências cada vez de maneira mais diferente e de acordo com o quê? Com o que estamos desenvolvendo, com o que estamos aprendendo e sentindo na vida e nas coisas. E isso é importante para todos nós, porque cada vez mais nós aprendemos a lidar com as coisas, a lidar conosco, com o nosso desenvolvimento. Então o bem e o mal praticado constitui a única regra do destino. Porque nós praticando o bem, tudo que nós fazemos vai recair sobre nós e vai repercutir bem, mas se for mal, vai repercutir mal sobre nós mesmos. E isso é um destino, porque nós mesmos, no nosso livre-arbítrio, nós tomamos ações e essas ações virão reações, virão efeitos em direção a nós. E isso é fatal. Isso vai acontecer, mas somos nós que estamos ali processando, sendo arquiteto do nosso destino, do nosso meio, da nossa vontade, da nossa intenção, da nossa persistência, da nossa força de vontade, da nossa acreditar.
A nossa felicidade está sempre em relação direta com a nossa capacidade no bem. E isso é verdade. A nossa felicidade está sempre em relação direta com a nossa capacidade no bem. Porque à medida que nós estamos de bem com a vida, de bem com as coisas, com o mundo, nós estamos felizes. Mesmo estando em lugares, em situações tristes, nós estamos felizes em poder ajudar, em poder amparar, em poder ser um porto forte, ser um ombro forte, para poder ajudar. Não felizes com a desgraça do próximo, não, mas podendo auxiliar e fazer e dizer e passar para o próximo que existe uma solução, existe um meio de superar tal situação, que isso não é fatal. A perda de um ente querido, isso não é fatal, não acabou, não se destruiu aquele ente querido que antes estava ali convivendo no dia a dia e pronto, evaporou, voltou para as cinzas. Não, não acabou, não evaporou, continua, persiste. Mas tem que se ter entendimento, a sensibilidade, para que possa esse sentimento, esse amor que tinha pelo outro, continuar firme e forte e não jogar para Deus, foi Deus que quis assim, é Deus. Ah, Deus, por quê? Por que agora? Por que não esperou mais? Né? Como a gente às vezes fala isso, por que não esperou mais? Mas cada um de nós, mesmo que seja a pessoa que nós amamos e está próximo, tem a sua trajetória, tem a sua existência. Às vezes nos encontramos, nos entrelaçamos, mas tem um caminho a desenvolver. Mas aquele momento, aquele período que se passou junto, isso não se perde. E nem tão após a desencarnação, retornando ao mundo espiritual, se perde essa relação, esse vínculo afetivo, quando foi ali uma coisa boa, uma coisa que se harmonizou, que pode até ter começado no início mal, uns entraves, mas se foi se harmonizando, se entendendo, se compreendendo e sentindo a diferença um do outro. Mas tem situações em que a raiva, o rancor e o desencarna, continua esse laço de raiva, de rancor, de ódio. E isso faz mal a quem? Faz mal a quem estiver sentindo a raiva, o rancor. Se um dos dois não estiver mais sentindo, o que estiver sentindo vai estar fazendo mal a si mesmo, a si próprio. E o outro não. Está procurando o quê? Como posso reparar? Como posso desenvolver isso? Como posso acertar o caminho? E isso é evolução, isso é crescer. Isso é estar em consonante com o bem que todos nós sabemos e entendemos que a verdade, a justiça, o bem, sempre é o caminho a seguir. Podemos distanciar, podemos ir para uma direção ou outra, mas não adianta. É como um elástico. Nós vamos indo, o elástico está se estendendo, mas vai chegar um ponto em que esse elástico não vai mais. E quando ele não for mais, qual é a parte que vai ser comprimida? É essa parte que saiu desse caminho, dessa direção. Porque se nós sempre buscamos a felicidade, mesmo indo para um caminho diferente, nós estamos buscando a felicidade. Às vezes, na nossa ignorância, a felicidade está em alguma coisa material, ou numa paixão, numa vicissitude, mas nós estamos querendo uma felicidade. Só que vai chegar um ponto que a responsabilidade pelo nosso livre-arbítrio vai dizer, tem que voltar, retornar, não tem mais, não cabe mais ir por esse caminho, ir por isso. Cada vez está lhe fazendo mal. E retorna ao caminho. E quando retorna esse caminho, o que é? É as escolhas que nós fazemos a uma nova encarnação. É como nós olhamos do alto a planície e vemos, é essa vida que eu quero ter, é esse meio, essa forma que eu preciso para reparar, ou para crescer, para desenvolver, para aprimorar. E nós escolhemos, vou nascer, vou renascer de novo e vou em frente. E isso é que faz nós, que estamos agora encarnados aqui, passando pelas nossas situações na vida. Isso não está acontecendo assim por acaso, ou pelas forças da natureza, dos astros. Não, somos nós que definimos e trabalhamos e agora nós estamos aqui, entendendo, procurando entender e ficar espertos em relação a isso, para quando estamos emancipados do nosso corpo físico, né? Quando estamos lá em casa, emancipados do corpo físico, possa se reforçar cada vez mais isso. E quando estamos em vigília, ativos no mundo, perceber isso e agir cada vez mais consonante com esse sentimento, energia, com essa vibração espiritual. Porque o que achamos que é felicidade, ela não é a felicidade que nos torna fortes, pessoas com entendimento, compreensão, com sensibilidade, com amor, para superar várias situações e limitações que nós temos no nosso dia a dia. Que cada um de nós, até no núcleo familiar, cada um tem um tipo de limitação diferente, assim como tem dons diferentes, habilidade diferente, mas junto consegue se
harmonizar, consegue ali um fazer o outro, ajudar e caminhar, seguir, se desenvolver, se aprimorar. É por isso que nós vivemos em sociedade, para aprimorar, para termos um espelho, uma referência. Nós não vivemos isolados no meio do mato, como eremita. Qual a referência que temos? Que objetivo temos? Então Deus nos coloca num coletivo, num conjunto, para desenvolvermos, para aprimorarmos e fazermos as nossas escolhas, boas ou mais, mas são escolhas nossas, são o nosso livre-arbítrio, e será o nosso mérito, ou o nosso demérito em relação a isso. Aí vamos aqui à questão 862 do Livro dos Espíritos, para nos ajudar mais um pouco ainda nessa compreensão. Há pessoas que nunca conseguem êxito e que um mau gênio parece perseguir em todos os seus empreendimentos. Não é isso que poderíamos chamar de fatalidade? Perguntaram os espíritos. Responde aqui: pode ser fatalidade, se é assim que o quiseres, mas decorrente da escolha do gênio de existência, porque essas pessoas quiseram ser experimentadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a sua paciência e a sua resignação. Não creais, entretanto, que seja isso o que fatalmente acontece. Muitas vezes é apenas o resultado de haverem elas tomado um caminho errado, que não está de acordo com a sua inteligência e as suas aptidões. Aquele que aquele que quer atravessar um rio a nado, sem saber nadar, tem grande probabilidade de morrer afogado. Assim acontece na maioria das ocorrências da vida. Se o homem não empreendesse mais do que aquilo que está de acordo com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. O que o perde é o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam do caminho para tomar por vocação o simples desejo de satisfazer certas paixões. Então fracassa, e a culpa é sua, mas em vez de reconhecer o erro, prefere acusar a sua estrela, ao que teria sido um bom operário, ganhando honradamente a vida, mas se fez mal poeta e morre de fome. Haveria lugar para todos, se cada um soubesse ocupar o seu lugar. Observamos aqui a questão, né? Quando falou aqui, podia ser poeta, podia ser um bom trabalhador, um bom operário, mas inventor, quis ser poeta, ou seja, como aquele que quis entrar no rio sem saber nadar. Como ganhar a vida? E achar que tudo que está acontecendo é um fracasso, é uma obra, tudo que faz não dá certo. Então vemos a inteligência aqui, o sentido de fazer as coisas em que tem habilidade, desenvolver mais inteligência, é fundamental para o nosso crescimento, é fundamental para termos cada vez mais oportunidades e desenvolver as nossas capacidades. E cada vez mais ver que o problema não está fora, não está além, é nossa, são as nossas escolhas. E nós estamos escolhendo cada vez mais. E cada vez mais nós temos que escolher melhor, bem. E cada vez que as nossas escolhas forem boas, bem escolhido, isso irá favorecer a nós mesmos. Mesmo que no momento da escolha, a princípio, pela nossa forma de ser e proceder ainda, possa ser ruim, amarga, não é legal, eu não vou tomar essa direção, não é isso. Mas toma essa direção, experimenta, vê se isso vai repercutir e desenvolver alguma coisa. Que muitas das vezes nós estamos sempre no mesmo caminho, a mesma direção, procurando resultados diferentes. E resultados diferentes têm que ter atitudes, ações e formas de ver e de interagir diferente para ver outro resultado e ver se esse resultado é melhor do que aquele que estava sendo tomado. E isso é o nosso hábito, nós acostumamos muito com isso, fazer sempre as mesmas coisas e querendo resultados diferentes. Isso é nosso, a gente acostuma com isso. E não é assim que funcionam as coisas, não é assim que funciona a lei. A lei de Deus para a evolução, para o aprimoramento. E é por isso que muitas vezes nós passamos por certo sofrimento. A dor faz a gente pular. A gente pula mesmo. A gente corre, não sei o quê. Antes, quando estava tudo legal, não vou fazer aquele exame de próstata, não vou fazer, não sei para quê. Não vou fazer, não sei. Quando vem a situação, corre para fazer. Aí é um Deus nos acuda. Nós sabemos disso, nós passamos por essa situação. Né? É algo fato na nossa existência. E assim nós fazemos com várias outras coisas em nossa vida, em nosso aprimoramento. E o que a doutrina espírita, essa acessibilidade espiritual vem nos dizer? Fiquemos espertos, vamos agir antes, vamos ser precavidos, vamos ser previdentes,
parar de descontar as coisas e falar na fatalidade. É assim que tem que ser. Não, nós não somos escorpiões. Nós não temos que utilizar sempre do ferrão para atacar. Não, nós não somos escorpiões. Nós somos seres humanos que têm inteligência, têm capacidade, têm competência de fazer coisas diferentes, não agir pelo instinto, pela emoção, que muitas vezes pela emoção aflorada, mas em desequilíbrio, nos causa mais dano do que outra coisa, nos fere mais, mas a gente está pela bruteza, pela força, acho que vai resolver. Isso mostra um certo nível de graduação em que estamos, de entendimento, de equilíbrio. E nós temos que avançar, nós temos que desenvolver e aflorar isso. E como nós afloramos isso? Estudando, praticando, exercitando, trabalhando isso em nosso dia a dia. E de cada vez mais renasce o espírito. Deve ajeitar e apropriar o novo invólucro material. Ou seja, cada vez mais nós teremos outras oportunidades, outras existências. E cada existência nós temos que aprimorar, apropriar, nos ajeitarmos em nosso invólucro, no corpo físico, ajeitarmos, tomarmos tino da nossa oportunidade, que estamos tendo, e caminhar, desenvolver, aprimorar. Assim como nós temos os nossos pequenos, os nossos filhos, os nossos netos, que estão chegando agora no mundo, e olha o mundo encantado. Nós já estamos meio cascudos, está tudo errado, nada funciona, não funciona isso, mas a criançada está chegando aí. Eles veem a chuva cair, a criancinha vê uma chuva cair, que coisa linda, chega a brincar. Outro vê um passarinho na janela, chega, fica alegre, contente. Essa molecadinha que está chegando aí precisa, e está vendo que o mundo tem muito a dar, tem muito a ser trabalhado. São espíritos que precisam desenvolver. E nós que estamos já meio cascudos nessa existência da vida do mundo, nós estamos aí para ajudar, para mudar isso, para alterar, para melhorar, para apoiar, para cuidar mais do meio ambiente tão castigado, e que nós sentimos isso na pele, nós sentimos isso no bolso, porque se esquenta, nós temos que ter ar-condicionado, e ar-condicionado gasta energia, e assim, tudo isso nos envolve, mexe conosco, e a nossa saúde física também, pelo calor. Então vemos que é tudo interligado, e nós temos que ficar ligados e espertos para desenvolver mais as nossas capacidades, e saber que na nossa existência, que é perpétua, nós temos várias estações, vários planetas ao qual iremos habitar, iremos ali aportar em nossos invólucros corporais, para desenvolver, para crescer, evoluir. Então observamos que a evolução não se dá só aqui na Terra, nesse planeta, mas em outras. Mas por que em outras? Porque nós observamos o céu, o universo, e vemos tantas estrelas, tantos planetas, tantas galáxias, via-lácteas e tudo mais, e só aqui existir vida? Não. Existem outras em outros planetas. E cada planeta tem uma composição química, física diferente. E nós sabemos que o nosso corpo físico é de acordo com o nosso ambiente físico desse planeta. Então observamos cada vez mais, nós teremos outras estações e iremos desenvolver cada vez mais, expandir o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade, o nosso amor, o nosso senso de ser. E quem sabe, em outras estações, a vida não é até como aqui tem, há 100 anos, 120 anos, às vezes é 200 anos, 300 anos, mas também pode ter vida encarnada de 5 anos, em relação a nosso aqui. Então vai variar muito, mas o que vai fazer diferença é a nossa evolução de entendimento, de inteligência, a nossa evolução moral, o nosso sentimento, o nosso coração. Isso nós buscamos, e nós buscamos isso a toda hora. E nós nos dispomos cada vez mais a sair de casa, num domingo, com calor, vir a um centro, ou ir a um lugar de cultura, entender mais a vida, escutar alguma coisa que seja útil, que eu possa agregar à minha vida, à nossa existência, e fazer melhor, fazer diferente, fazer mais com competência, e com humildade, e com amor. E com isso nós observamos a eficácia do nosso pensamento, das nossas vibrações em nossa vida e na vida do próximo. Esse entendimento espiritual nos fortalece, não nos diminui, não nos torna fraco ou rendidos pelo esse mundo, esse universo que se amplia, mundo espiritual. Não, nos fortalece, porque nós somos seres espirituais. Nós estamos encarnados, mas nós somos seres espirituais. Então procuremos cada vez mais utilizar a nossa vida, o nosso dia a dia, as nossas relações para melhorar, para nos ampliar e estender o nosso livre-arbítrio, a nossa responsabilidade, e com isso, lá na frente, colher frutos bons, frutos maduros,
que nos traga a felicidade. E que aqueles que estão ao nosso redor também possam saborear isso, possam estar presentes e nós podemos auxiliar e crescer. Sabemos que todos nós não fomos criados por Deus no mesmo momento. E nem iremos sair desse planeta ou desencarnar todo mundo junto na mesma hora. Vai cada um por vez, né? Mas iremos para outras estações. E nós iremos para outras estações com o que nós levarmos dentro de quê? Do nosso coração e do nosso entendimento, da nossa compreensão. Nós não vamos levar as malas, os valores, os bens, as notas promissórias. São outros valores que irão. E é com esses valores que nós vamos chegar e ter a felicidade cada vez mais presente em nossa vida e em nossa existência. Então, por isso, uma boa noite a todos.